Hoje a gente vai enfocar o livro de Levítico. Esse livro é um livro que aborda principalmente leis para a vida dos sacerdotes, que eram aqueles responsáveis pela vida espiritual do povo de Israel. O tema do livro é santidade, e ele contém leis morais, espirituais, comportamentais, sanitárias, tudo que fosse importante para que aquele povo se transformasse de fato numa nação. E o objetivo é que os sacerdotes observassem aquelas leis e ministrassem ao povo para que ele também se tornasse um povo santo para Deus. Santidade significa separação. E o objetivo de Deus era que aquele povo se tornasse um povo separado de todos os outros povos da terra, para que a partir do seu modo de viver pudesse influenciar e abençoar todas as outras nações. Essa foi a promessa que Deus fez para Abraão. Lá em Gênesis 12, ele falou: em você serão abençoadas todas as famílias da terra. Isso, muitas vezes a gente acha que é só uma referência a Jesus e a obra que ele fez, salvando toda a humanidade. Mas também era o plano de Deus através de uma nação inteira, que é Israel. Quem escreveu Levítico? Da mesma forma que todos os outros livros do Pentateuco, foi Moisés que escreveu Levítico. Levítico é uma palavra que vem do grego levitikon, que significa referente aos levitas. Em Gênesis, a gente viu que Jacó teve 12 filhos homens. Cada um desses filhos deu origem a uma tribo. Na verdade, José, que foi aquele que havia sido vendido pelos irmãos como escravo para o Egito, se tornou pai de 2 filhos, Efraim e Manassés. Não existe a tribo de José. Se você for olhar, existem, na verdade, 13 tribos, porque os descendentes de José formam 2 tribos, a tribo de Efraim, que era o mais novo, e a tribo de Manassés. Uma delas é a tribo de Levi. A tribo de Levi é aquela de onde vieram Moisés e sua família. E Deus escolheu essa tribo específica, cujos membros são chamados de levitas, para serem a sua tribo particular, a sua tribo encarregada de ficar mais perto dele, aprender mais de perto a sua lei, cuidar do santuário e de todas as coisas que eram relacionadas a ele. Os guardas, os cantores, os próprios sacerdotes, todos vêm da tribo de Levi, por isso são chamados de levitas. E dentro da tribo de Levi, Deus escolheu uma família, a família de Arão, que era o irmão de Moisés, para que dele viessem todos os sacerdotes, aqueles escolhidos dentre o povo, para que aprendessem a lei, vivessem de acordo com ela e ensinassem ao povo. Os sacerdotes eram intermediários do povo para Deus e intermediários de Deus para o povo. E no hebraico, o livro se chama Vaikra, que significa e chamou o Senhor, que são as primeiras palavras do livro de Levítico. Quando a gente viu o livro de Êxodo, a gente viu que Deus havia libertado o povo do Egito e tinha plano de levar aquele pessoal todo para a terra de Canaã. Olha só, nesse mapa você consegue ver, aqui é o Egito, e o povo tinha que ir até Canaã, que fica do lado de cá. Nesse trajeto, Deus levou aquele pessoal até essa parte aqui, o sul da península de Sinai. Na península de Sinai, eles ficaram acampados durante meses. E nos últimos meses em que eles ficaram acampados ali, no sopé do monte, esse livro foi escrito, enquanto Deus dava as leis para Moisés, por volta de 1450 a.C. O verso-chave de Levítico é o verso 26 do capítulo 20. Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. Como é que esse livro pode ser dividido? Eu destaquei 5 partes. A primeira parte fala sobre as ofertas e vai do capítulo 1 até o capítulo 7. Fala sobre os holocaustos. Holocausto é uma palavra que vem do grego, que significa totalmente queimado. Era uma oferta que significava a consagração total da vida da pessoa para Deus. Fala também sobre as ofertas de manjares ou ofertas de cereais, que não envolviam a morte de nenhum animal, mas sim a oferta de grãos, a oferta de frutos que eles haviam colhido. E ela significa gratidão a Deus. Tem também as
as ofertas pacíficas ou ofertas de comunhão, que significavam simplesmente o desejo do ofertante de estar junto de Deus. Existem também as ofertas pelos pecados por ignorância, quando a pessoa não sabia que aquilo era pecado e mais tarde descobriu e queria ficar limpo, ficar de bem com Deus. Oferta pelos pecados ocultos, aqueles que estão escondidos e que ninguém sabe que aconteceram. Oferta por pecados voluntários, aqueles que a pessoa sabia que era errado, mesmo assim cometeu, mas depois se arrependeu. E existe também a oferta pela culpa. É aquele tipo de pecado que a pessoa precisa fazer restituição. Roubou alguma coisa de um irmão, vai devolver o que roubou e ainda teria que devolver uma porcentagem a mais sobre aquilo que pegou. A segunda divisão é sobre o sacerdócio, vai do capítulo 8 até o capítulo 10. Fala sobre a consagração de Arão, de seus filhos e todos os seus descendentes que viriam a se tornar sacerdotes também. E o que aconteceu com dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, que entraram na presença de Deus sem que Deus tivesse ordenado, totalmente em desacordo com aquilo que Deus havia determinado e acabaram fulminados. A terceira divisão é a respeito de purificação. Vai do capítulo 11 até o capítulo 22. Purificação nos alimentos, na saúde, na casa, no casamento, em toda a vida. A quarta parte são as festas. Vai do capítulo 23 ao 24. Fala sobre a Páscoa, que era a festa anual que celebrava a libertação do povo do Egito. A segunda festa era a festa das primícias, quando os primeiros frutos eram colhidos e eles levavam uma oferta para agradecer a Deus. A terceira festa é o Pentecoste. Vinha 50 dias depois da Páscoa e é a celebração da colheita final, o fim da colheita, quando todos os frutos já haviam sido recebidos. A festa das trombetas também. Era uma festa de arrependimento, de perdão. Nessa festa, que até hoje eles celebram, existe o dia do Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão. O templo não existe mais, mas nesse dia o sacerdote entrava no lugar mais sagrado do templo, chamado Santo dos Santos, para ficar diante de Deus, face a face. E também a festa dos tabernáculos, em que o povo ficava 7 dias acampado em cabanas, para lembrar o tempo em que eles ficaram habitando em cabanas, em tendas, enquanto peregrinaram pelo deserto. E a quinta divisão é a respeito da terra. Vai do capítulo 25 ao 27. Fala sobre o ano sabático. Depois de 6 anos, o 7º ano deveria ser o ano de descanso da terra, em que ninguém iria plantar, mas iria colher o que ela produzisse sozinha. O ano do jubileu também, que era um sábado a cada 7 semanas de anos. A cada 49 anos vinha o 50º ano, que é o ano do jubileu. É um ano de proclamação de liberdade. Um ano em que os escravos eram libertos. Um ano em que as propriedades que tivessem sido vendidas voltavam para os herdeiros originais. Era um ano de total redenção. Nessa divisão também fala sobre a bênção que acompanharia aqueles que fossem fiéis e que dessem todo o seu coração a Deus. E também a maldição que cairia sobre aqueles que dessem as costas para ele. E Jesus também aparece nesse livro? Aparece sim. A primeira forma, a forma mais evidente, é pelas ofertas. Não só porque ele é aquele que se fez pecado em nosso favor, aquele que tira o pecado do mundo, como está lá em João, no capítulo 1, verso 29, quando João Batista viu Jesus passando e falou: vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele também pode ser visto nas ofertas pacíficas, nas ofertas de comunhão, nas ofertas de consagração total, o holocausto, nas ofertas de gratidão. Em todas essas ofertas, Jesus pode ser visto. Uma segunda forma dele ser visto é através da festa das primícias. Está lá no capítulo 23, verso 10. Fala assim: quando vocês entrarem na terra que lhes dou e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 20 e 23, Paulo fala assim: Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Todos serão vivificados. Cristo, o primeiro. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. As primícias são o novo povo, a nova criação. Jesus é as primícias dos que dormem, dos que já morreram e que já ressuscitou. Nós também, depois que morrermos, vamos ressuscitar como ele. Uma terceira forma é através do bode expiatório. No capítulo 16, verso 9, fala assim: Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Na festa do Yom Kippur, no dia da expiação, 2 bodes eram trazidos e um deles
deles era sacrificado pelos pecados do povo. O outro era mantido vivo e mandado para o deserto, carregando os pecados daquele povo. Tanto num como no outro, a gente consegue enxergar a obra de Jesus, morrendo pelos nossos pecados e ao mesmo tempo levando os nossos pecados para bem longe de nós. Da mesma forma que o Ocidente fica distante do Oriente. Da mesma forma que o fundo do mar está distante da superfície. Lá em Isaías, no capítulo 53, verso 10, ele fala assim: foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Lá em Mateus 26, 28, Jesus, quando estava celebrando a última ceia com os seus apóstolos, ele falou assim a respeito do seu sangue. Isso é o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Por isso ele é o bode expiatório, que foi sacrificado pelos nossos pecados. E Jesus também pode ser visto como o sumo sacerdote. Está lá no capítulo 8, verso 12. Derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão, para ungí-lo e consagrá-lo. O óleo é consagração, é unção, é poder. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, Paulo fala assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Os sacerdotes eram mediadores entre Deus e os homens, e o nosso verdadeiro mediador é Jesus. Em Hebreus 4,15, o escritor falou: não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o Deus que se fez um conosco, que passou por todos os problemas, por todas as tentações, por todas as limitações que a gente tem. Ele entende a gente como ninguém conseguiria entender. E ele, por amor a nós, morreu por nós e agora é um sumo sacerdote vivo para sempre, para interceder por nós diante de Deus. E que aplicações práticas a gente pode tirar de tudo isso? A primeira está nas ofertas e nas festas. Enquanto as ofertas serviam para que a pessoa colocasse a vida em ordem, sacrificando todas as vezes em que tivesse cometido algum pecado, todas as vezes em que fosse necessário, as festas são celebrações diante de Deus. E não só essas festas anuais, o sábado também. Era uma festa semanal em que a pessoa tinha o seu tempo de descanso para pensar em Deus, pensar nas coisas dele, se dedicar da mesma forma que nós. Tanto as ofertas como as festas mostram a relação que deve existir entre a nossa vida e o nosso culto. O culto sem vida não é nada. Em Romanos 12, 1 e 2, Paulo fala assim: irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Nós devemos ser um sacrifício, mas não um sacrifício morto, como aqueles bichinhos que eram oferecidos no Antigo Testamento. Nós devemos ser um sacrifício vivo, um sacrifício santo e um sacrifício agradável a Deus. A segunda aplicação está na festa dos tabernáculos. Lá no capítulo 23, de 33 a 34, fala assim: o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, no 15º dia deste 7º mês, começa a festa das cabanas do Senhor, que dura 7 dias. Essa festa era para lembrar que eles haviam sido peregrinos no deserto. E nós também somos peregrinos nessa vida. Lá em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 11, ele fala assim: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Nós não devemos criar raízes nesse mundo. Nós devemos sempre nos lembrar que a gente está caminhando para a nossa verdadeira pátria celestial. E devemos sempre buscar a provisão diária do Senhor. Lá em Mateus 6, Jesus ensinou assim a orar o Pai Nosso pedindo o pão nosso de cada dia. Além disso, ele ensinou assim nos versos 31 a 34. Não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Uma terceira aplicação está no ano do jubileu. Lá no capítulo 25, de 8 a 24, tem esses trechos. Contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Se vocês venderem alguma propriedade ao seu próximo ou comprarem, será avaliado com base no número de anos desde o jubileu. Quando os anos forem muitos, vocês deverão aumentar o preço, mas quando forem poucos, deverão diminuir o preço. Por quê? Porque a cada 50 anos, a
aquelas terras iam voltar para os donos originais. Então o preço deveria ser de acordo com o tempo que faltava para o ano do jubileu. Falta pouco, o preço será menor. Falta muito, o preço será maior. Esse era o equilíbrio perfeito entre capitalismo e socialismo. Era permitido que, num espaço de 49 anos, as pessoas enriquecessem ou empobrecessem. Quem ficou pobre venderia suas terras para quem ficou mais rico. Mas no final de 50 anos, os herdeiros voltariam a ser donos das suas terras. Isso limitava a prosperidade com a misericórdia. Trazia a libertação, lembrando que a gente deve ser generoso, justo e não ser ganancioso. Olha o que Paulo fala em Colossenses 3:5. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. Ganância é idolatria porque, como Jesus falou lá no Sermão do Monte, em Mateus, existe um Deus que é Mamon. É assim que ele chama riqueza. E é um Deus realmente. Se a gente não tomar cuidado, ele entra no lugar de Deus como a coisa principal da nossa vida. Por isso que a ganância é idolatria. E o ano do jubileu era um tapa na cara de Mamon. Bom, esse é o resuminho de Levítico. Na próxima semana, a gente vai ver o livro de Números, que mostra as peregrinações deles no deserto. Não perca!